É uma honra estar aqui com todos vocês e poder recebê-los, né, na casa do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, que é um dos parceiros do programa Educando Cidadãos, do qual eu também, Samara Bernardino, faço parte da coordenação executiva, a convite do Dr. Afonso, que acredito a maioria de vocês aqui conhece. Ele me pediu para dispensar apresentações, mas eu gostaria de destacar que essa iniciativa, só estamos aqui por conta dessa pessoa que é uma entusiasta nessa causa, né, é um propagador já há alguns anos dessa busca de uma cultura de integridade, de uma educação cidadã. Então, tanto eu, Samara, como a Débora, que estamos à frente de um grupo também de mulheres de compliance, aqui coordenando Santa Catarina, um grupo com mais de 3.000 mulheres trabalhando essa temática. Estamos muito felizes de fazer parte desse programa, estamos aqui iniciando a nossa primeira capacitação, para que vocês também possam ser multiplicadores nas suas organizações, nas suas comunidades, nas suas famílias, nos grupos que vocês fazem parte. Como o doutor Afonso falou, aqui em Florianópolis está um lindo dia e estamos aqui engajados nesse propósito. Então, cada um de vocês está demonstrando também uma grande importância e um grande compromisso com esse programa e com essa temática. Parabéns, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Doutor Afonso, eu vou aqui compartilhar a nossa apresentação, fique à vontade para iniciar a nossa capacitação. Tá, joia. Bom dia a todos. Agradecer o Anderson, que está coordenando aí toda a transmissão, toda a parte técnica, e as minhas duas parceiras hoje de curso de capacitação, a Débora e a Samara. Agradecer o Conselho Regional de Administração, foi um dos primeiros parceiros a abraçar o projeto, lembrando que o projeto não tem donos, ele não é nem de uma pessoa, nem de uma instituição, todos aqueles que entram no projeto se tornam protagonistas, né? Então, o Conselho Regional de Administração é um dos donos, abre aspas, né, no sentido de ter total liberdade de ação e essa capacitação de hoje, que inicialmente, né, Samara e Débora, visava única e exclusivamente os administradores, a gente acabou abrindo até para prestigiar o público externo, é uma das primeiras ações do Conselho Regional de Administração, ação interna no projeto. Pois bem, vamos lá. O programa Educando Cidadãos, ele foi lançado esse ano, pensado a partir do ano passado, a partir da busca de algumas lideranças. Hoje já somos 45 entidades públicas e privadas, além de vários parceiros individuais, vários cidadãos que são voluntários. Então, a ideia desse curso de capacitação é levar um roteiro, é levar uma informação, além dessa parte pedagógica histórica, a gente tem que saber o que é esse projeto, de onde ele surgiu, lembrando que ele não está acabado, ele recebe ideias, ele recebe novas possibilidades, e inclusive a gente pede isso, todos que estão participando, se puderem, no final, dar um feedback do curso, onde ele pode ser aperfeiçoado, onde ele pode ser melhorado, acrescentar ideias que possam contribuir, né, experiências, cada um tem a sua experiência. Pois bem, dito isso, vou pedir para a Samara ir passando aqui o próximo, o Dr. Rubens, aí, que é um dos idealizadores desse movimento, que, como eu disse, essa segunda fase da campanha que você tem a ver com a corrupção, que nasceu no ano de 2000, nós vamos ver mais à frente ali, no roteiro a seguir, mas que nessa segunda fase busca, veja que a nossa ambição, existem estudos científicos sobre isso, é tentar esse controle social a partir de uma lembrança, se as pessoas são lembradas, elas tendem a pensar sobre a situação, em muitos casos, com essa educação e essa cultura
onde a maioria das pessoas seguem as regras, elas vão observar, e é isso que a gente tenta incutir, não só em crianças e adolescentes, como no adulto. Então, existem vários experimentos científicos que a lembrança de respeitar as regras é um primeiro passo de você repetir aquele comando e, portanto, conviver melhor em sociedade. Cada um buscando seu lugar ao sol, uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas efetivamente que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, com oportunidades a todos, e que esse controle social seja decisivo nesse processo. Estamos aí em eleições municipais, de fato, essas eleições municipais é mais um ato do nosso processo democrático, mas ela nada adiantaria se nós não fizéssemos esse controle social. O controle social, ele é antes das eleições, ele é durante as eleições, ele é pós-eleições. E o controle social não significa só cobrar e reclamar, significa propor, participar, agregar e ajudar, inclusive, os nossos representantes políticos eleitos nesse processo de cidadania. Seguinte, Samara, a gente tem aqui... Como é que está a visualização para vocês, doutor Afonso? Para mim está ok. Tá Não sei se ele está aberto. Ela está aparecendo a tela que está de edição, não a tela de apresentação. Não sei se está usando 2 monitores, doutor Afonso. Não, estou só num. Realmente está aparecendo a... Não está a tela... Eu não consigo visualizar vocês se eu fico na tela de apresentação, mas... Vamos ver. Mas aqui, então, o que a gente tem no programa aqui, nesse enfrentamento, que é o problema da corrupção, é mostrar que um instrumento é fundamental, a educação. Parece chover no molhado, mas, novamente, a gente repete, né? Tem todo um estudo de casos, de situações. Vejam vocês um exemplo que eu sempre pego, né? Os países nórdicos. Se nós formos até a Noruega, por que a Noruega, com índices baixíssimos de corrupção, a Suécia, ambas têm programas educativos de boa governança, de educação ética, de combate à corrupção nas salas de aula, mesmo com índice de corrupção perto de zero. Igual a democracia você não conquista e conquistou, você tem que manter a democracia, cultivar a democracia. O processo de boa governança, de ética, de combate à corrupção também. Não é porque você alcançou bons índices que eles vão viver e se postergar automaticamente o resto da vida. Portanto, o primeiro passo do nosso programa é a gente criar a conscientização que esse nosso exercício, é claro, se modificando, se aperfeiçoando, vai ser um hábito, vai ser uma obrigação cidadã para o resto de nossas vidas. É um processo onde a gente efetivamente leva isso e carrega isso. Agora Deus, Samara, está na tela inteira aqui. Então, o programa, a grande missão é essa, é fazer desse processo educativo que tem nos seus profissionais, nas salas de aula, os professores, mas também que tem em cada cidadão que se propõe a falar no seu bairro, a falar no seu grupo de amigos, a falar, enfim, a fazer essa cultura do controle social um hábito, como a gente escova os dentes, como a gente come na mesa, enfim, o hábito natural, não uma chatice, não uma obrigação, mas algo que está incutido na razão de ser da vida em sociedade, repetindo, buscando aí uma sociedade mais justa e igualitária. O próximo, Samara. Aqui a gente começa com uma linha do tempo, e a Samara pode ir passando conforme eu vá falando aqui, e o projeto, como eu disse, o projeto nasceu lá no ano de, pode seguir, Samara, no ano de 2000, ainda não com o nome o que você tem a ver com a corrupção. Então, foi uma ideia, aqui de forma simples, bem simples, né? Por que surgiu essa ideia? Eu, promotor de descanso, fazendo uma ação de improbidade administrativa, que é justamente o combate à corrupção na área civil, né? A partir de um caso concreto lá da cidade, que envolvia um ex-político, um ex-prefeito local, e dias depois eu recebi uma carta, na época, estamos falando de 2000, portanto, 24 anos atrás, uma carta datilografada meio intimidando: olha, você tem 2 filhos, tome cuidado, se você está chegando na cidade, enfim, ali surgiu a ideia, ou até a percepção,
de que o processo judicial, a cultura judicial, o sistema judicial por si só, não iria resolver um problema que era um problema muito mais amplo. Então, a gente tinha que levar para a sociedade esse debate. A gente quer viver numa sociedade corrupta, onde não se respeite as regras, e aqui no conceito de corrupção, no seu, não jurídico, no seu mais amplo possível caminho, o que vai, inclusive, nos estabelecer mais à frente um papo bem legal que a Débora e a Samara vão falar com a gente sobre a importância do compliance nas empresas e por que essa cultura afeta todos nós. Pois bem, em 2002, eu não gosto aqui muito desse negócio foi o primeiro, mas muitos dizem que a primeira passeata temática, explicitamente temática, contra a corrupção no Brasil, talvez tenha sido essa em 2002, uma passeata em Porto União com mais, então já titular da promotoria de Porto União, todos com a camiseta não corrupção, ainda sem o nome, o que você tem a ver com a corrupção, aonde mais de 60 pessoas foram às ruas, a corregedoria aqui queria me matar, o que esse promotor está fazendo na rua, numa passeata contra a corrupção. Em 2003, uma grande mobilização em Chapecó, já também fizemos uma passeata já com um grande número de pessoas, mais de 3.000 pessoas, as ruas na Avenida Getúlio Vargas, em Chapecó, dizendo não à corrupção, já com a presença, que faço uma homenagem, há 2 semanas atrás, aproximadamente, faleceu, infelizmente, o conselheiro Salomão Riba Júnior, que é um grande incentivador desse projeto. Ele, então, presidente do Tribunal de Contas, saiu de Florianópolis e foi até Chapecó, estava lá já com problema de saúde, identificando, ele fez esse relato na sua última participação, que nós fizemos na Assembleia Legislativa cerca de 1 mês atrás, e ele dizia que, identificando um tumor, foi até Chapecó nessa passeata. Já no ano de 2004, o lançamento oficial em Chapecó da campanha O que você tem a ver com a corrupção, já de início com mais de 50 entidades. Em 2005, o projeto ganhou o Prêmio Inovare, que é um prêmio da Justiça bem reconhecido, e com esse prêmio abriu várias portas nacionalmente. Se nacionalizou via CONAMP e Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que são associações do Ministério Público Brasileiro, mas também sempre com aquela intenção de agregar a AMB, Rede Globo de televisão, a CBF, enfim, foram mais de 80 parceiros nacionais e mais de 50 parceiros internacionais mais à frente, e o projeto foi disseminado em todo o Brasil, nas televisões, nos cinemas. Vejam que um projeto voluntário, né, isso é sempre importante dizer, um projeto que desde o início nunca recebeu dinheiro público ou privado diretamente e nunca deu, porque não tinha dinheiro em caixa, e assim a gente continua sendo. Aqui, às vezes as pessoas me pedem camiseta, pô, manda uma camiseta para mim. De fato, a gente não tem essas camisetas, a gente tem o modelo, quem quiser a gente manda, faz as camisetas, se puder doar camiseta para os nossos parceiros, claro que a gente está atrás de também materializar todo o equipamento dos cursos para quando a gente for dar um curso de capacitação, poder distribuir um kitzinho, mas isso tudo depende de parceiros e voluntários que fazem por sua conta o material, nunca passando dinheiro pelo projeto. E assim o projeto seguiu na sua nacionalização em 2008, apresentado mais à frente, pode passar, Samara, na ONU. Essa premiação da ONU em 2008 nos levou, ainda no ano de 2008, a botar a campanha num amistoso da seleção brasileira, Brasil e Portugal. Eu até me lembrei, Samara e Débora e demais participantes, vejam a ironia do destino. Esse amistoso em Brasília, onde os 2 times entraram com a camisa da campanha em campo, os gandulas estavam com faixas, o Galvão Bueno, inclusive, na Rede Globo, fez referência expressa ao projeto quando da transmissão. Vejam que depois, ironia do destino, houve um superfaturamento na venda dos ingressos, portanto, um ato de corrupção durante o evento, para ironia do destino, né? Depois houve um procedimento, inclusive, aberto para investigar toda essa situação, essa irregularidade que teve nesse próprio evento. Tivemos, em 2009, a campanha
com mais de 1.500 crianças na Avenida Beira-Mar Norte, com a participação de atores da Rede Globo, que era parceira do projeto, e fizemos vários eventos por todo o Brasil, Minas Gerais, Bahia, enfim, o projeto ele foi nacionalizado. A ideia de ir para os campos de futebol, a ideia de trazer atores da Rede Globo, especialmente naquela época, era popularizar o projeto. São pessoas que são referência. O futebol é um instrumento fantástico. E a ambição era muito simples. Era que o torcedor no estádio de futebol, que está ali para torcer para o seu time, isso é importante dizer, para a gente focar, a gente às vezes acha que está fazendo pouco e pode estar fazendo muito, era simplesmente levar aquele torcedor a um momento que fosse a parar para pensar o que eu, torcedor do Figueirense, no meu caso, estou embaixo, reconheço, o que eu tenho a ver com a corrupção enquanto torcedor? E eu parava para pensar naquilo, eu pensava e torno a repetir, estudos técnicos demonstram, científicos, que o pensar, e eu vou dar exemplos depois de alguns experimentos científicos nesse sentido, ajudam a estimular o respeito às regras e às normas e, portanto, a boa convivência social. E assim o projeto seguiu, nós tivemos aí a mobilização no Dia Internacional em todo o país, no dia 9/12 de 2009, e assim seguindo nos outros anos, painel sobre corrupção em 2011, apresentei o projeto em St. Louis, tá aí o Egon, tá por aí, que não me deixa mentir, na conferência internacional da Junior Chamber Internacional, que é a JCI, que foi uma parceira muito importante para a gente levar o projeto para outros países. JCI atua em vários países. Em 2013, também via JCI, daí já numa conferência na ONU, apresentamos o projeto, eu com meu péssimo inglês, apresentei o projeto em português, traduzido para várias línguas ali, inclusive eu passei uma grande vergonha, confesso para vocês, porque após a apresentação, muita gente vinha falar comigo e eu não conseguia me comunicar. Então, desde 2013, eu estudo inglês todas as manhãs, melhorei um pouquinho, Egon, desde aquela vez. Passei uma vergonha da falta de comunicação, que é muito importante a gente ter, no nosso caso, não só na língua materna, mas convencer a outra pessoa. E o projeto, pode seguir, Samara, foi seguindo, e em Nova York foi apresentado, apresentei, inclusive, ao secretário-geral da ONU, numa conversa muito, muito legal, assim, no sentido de lembrem vocês, e aqui vale a gente retornar, eu apresentei esse projeto ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em setembro de 2013. Ali está dia 7 de 13. Dia 6, mês 6, o Brasil foi às ruas naquele... Vocês recordam? E eu não estou falando de polarização, não tinha nada de direita e esquerda, era a questão do passe em São Paulo, que virou a bandeira principal desse movimento, acabou sendo o combate à corrupção. Não sei se vocês recordam, mas tinha uma proposta de emenda constitucional no Congresso, que é a tal da PEC 37, que meio ele acabava com a investigação e com a atuação do Ministério Público, especificamente no combate à corrupção. E o país foi às ruas, do norte ao sul, o país foi às ruas, foi uma coisa muito genuína, e digo isso porque o secretário-geral na ONU, ele foi a primeira coisa que ele me disse, ele disse, olha, a nossa percepção, a minha percepção, dizia ele, era que os brasileiros eram conformados com a corrupção, e a gente viu que a gente estava errado, diz ele, eu achei muito legal aquilo, e por isso faço esse resgate histórico. Ele disse, vocês demonstraram que vocês não aceitam a corrupção, que isso incomoda a vocês, e foi uma coisa muito positiva para nós a nível internacional. Esse painel em 2013, nesse Fórum Anticorrupção no Rio de Janeiro, com a participação também de vários outros países, e, finalmente, no dia 7 de maio desse ano, o lançamento, vários parceiros que estão aqui estavam lá, um auditório cheio, lá na FACISC, no Estreito, com várias entidades, hoje já somos 45, o lançamento do projeto, que já tem, dentro dos seus parceiros, um ato muito legal. Vejam vocês que dia 26/8
de 2024, foi instituído, no dia 27 de agosto, o Dia Estadual de Combate à Corrupção. Não só um dia, a lei que está aqui ao lado, ela traz justamente uma semana com várias ações, com várias multiplicações e apresentações. A gente quer que a ação de todos os parceiros seja apresentada ano que vem, no dia 27 de agosto, numa grande semana com várias ações que nós vamos fazer, mas apresentado para a sociedade catarinense, via Assembleia Legislativa, todas as ações que foram feitas, todos os resultados que foram realizados. E assim, anualmente, a gente tem que se fortalecer, a gente não pode parar. Então, esse grande ato, fizemos essa homenagem ao conselheiro Salomão Riba Júnior, ele estava, felizmente, antes da sua partida, ele pôde receber essa homenagem, pôde falar, e acompanhou desde lá de trás esse projeto. E que esse legado, deixado por ele e por tantos outros, seja continuado. Pode seguir, Samara. Nosso público-alvo, portanto, que vocês, como capacitados, e vão receber um material, a palestra para isso, depois também a Débora vai apresentar aqui um esquema de ajuda, né, nesse contato ao público, tudo pensado para ajudar, e cada um vai ter a sua habilidade, cada um vai ter, digamos, a sua experiência, isso pode ser adaptado, mas o nosso público-alvo são os estudantes do ensino fundamental e médio, e depois a gente vai falar rapidamente de um case do Colégio Odeon lá de Criciúma, que é parceiro, uma das nossas coordenadoras, que é a Jerusa, né, Samara, tem feito um trabalho muito legal enquanto diretora dessa instituição. Instituições públicas e privadas, está aí o Tribunal de Contas, está aí a Assembleia Legislativa, está aí na iniciativa privada tantas outras entidades, como a ENGE do Brasil, está aí os conselhos, como o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Administração, que faz hoje essa capacitação, dentre tantos outros. Somos hoje 45 parceiros, pessoas jurídicas, públicas e privadas. Entrando, como disse, também as empresas, órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, associações de entidade de classe, temos algumas, a mídia, lembrando que a CAERT, a Associação de Rádio e TV de Santa Catarina, é parceira primeira do projeto, dentre agências de publicidade. Veja que a gente tem um material que pode ser repassado a quem pedir, de vídeos, de inserções para televisão, para as mídias sociais, para a rádio. A gente já passou o projeto com várias inserções na rádio, tudo produzido por uma agência de publicidade, que é a de Araújo, gratuitamente. Nossos parceiros são todos voluntários, ninguém recebe dinheiro. ONGs, universidades, você que está aqui nos assistindo, ainda que não representando uma entidade, simplesmente como cidadão. E lembrando que esse trabalho formiguinha, ele é essencial. Se a gente conseguir reunir várias formiguinhas, vários cidadãos empolgados, como eu, como a Débora, como a Samara, nesse trabalho da gente estar se doando, 20 pessoas aqui hoje, num sábado de sol, pelo menos aqui em Floripa, preocupados em como eu posso ajudar. Esse cidadão faz a diferença também, e ele é importante nesse projeto. Órgãos de controle externo e interno. Veja que se a gente faz esse approach do bem, esse approach não de apontar o dedo, mas esse approach, e como a gente pode ajudar, a gente vai agregando, a gente vai, como diz o ditado popular, a gente vai comendo mingau pelas beiradas. Se a gente for ver as coisas erradas, tá tudo errado, tem erro aqui, tem erro acolá. Nosso Congresso não vale nada, estou generalizando, que é já um grande equívoco, mas se a gente vai nesse pensamento, a gente não propõe soluções, e mais, a gente intimida. Ao contrário, quando a gente chega de braços abertos, a gente constrange, e constrange pelo bem. Às vezes aquele que está fazendo coisa errada, ele, tem que dar um passo atrás aqui, porque esses caras aí são meio loucos. Eles estão acreditando que podem fazer a diferença. E podemos fazer a diferença. Pode seguir, Samara. A promessa, portanto, não é uma solução mágica, é usar da educação esse instrumento. Porque em outros países deram certo, porque se persistiu. Se a gente persistir, a gente pode pegar essa cultura do jeitinho, que é o do caminho mais fácil, e mostrar que se todos respeitarem as regras, a gente tem aí um cidadão do futuro com uma outra mentalidade.
Torna a repetir, aonde fazer o controle social não é uma coisa chata, não é uma obrigação a mais, mas faz parte ali, vou usar de forma figurativa aqui, faz parte do DNA da pessoa, ele já faz isso automático, como em tantos outros países já se faz. Os países nórdicos, por excelência, já têm isso no DNA. Sempre tiveram? Não. Vejam o exemplo, mais uma vez, da Suécia, um país que em 1807 estava caindo lá na podridão cultural, do jeitinho, do furar a fila, de não respeitar as regras, prostituição moral, prostituição em todos os níveis, que fez um pacto social, a sociedade tem que mudar, todos nós estamos perdendo. Esse pacto social gerou uma cultura de controle social que hoje está muito sólida. Fizeram isso da noite para o dia? Não. Tijolo por tijolo. Mas iniciaram, como a gente pretende, como a gente está fazendo agora, não é de hoje, já fazem alguns anos, e não é só o movimento, existem muitas ações, muita gente fazendo a diferença no nosso dia a dia. Pode seguir, Samara. A nossa agenda ela é propositiva e positiva, então é evidente que existem erros, é evidente que existem retrocessos, mas tem muita coisa boa. E a nossa agenda positiva, ela propõe soluções para esses problemas, arregaçando as mangas. Essa educação cidadã passa por crianças, jovens e adultos. Então, a gente não chega só nos colégios. Ao ir para a associação de moradores, ao botar, veja, eu vou pegar o exemplo ali do Colégio Deon. Eles capacitaram, deram a ideia do projeto aos alunos do ensino médio que tiveram a obrigação, a tarefa de apresentar o projeto ao ensino fundamental. Então, eles foram lá. E depois, as crianças do ensino fundamental dão o seu feedback do que entenderam daquela palestra, daquela aula, daquelas ações. Então, foi muito legal, e é isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente planta essa semente, aquela pessoa, ela passa a ser mais um soldado. E a gente vai formando círculos virtuosos positivos. Esses círculos virtuosos positivos, ao natural, eliminam círculos viciosos negativos, que estão aí. Alguns parecem intransponíveis. E vamos combinar, nós assistimos a vida real. Muitos são improváveis que a gente rompa. Improváveis, porém não impossível. A gente tem que começar com a nossa tentativa. Essa educação cidadã não traz uma solução mágica, mas traz um caminho, que é esse caminho da pluralidade, da conversa, do diálogo, onde eu não odeio o outro, porque o outro pensa diferente de mim. Não é um caminho onde um lado está todo errado e o outro lado está todo certo. E, geralmente, um lado acha que o outro está certo e o outro está errado. Então, é um lado onde a gente respeita as diferenças e essa cultura da pluralidade tem que ser a partir do diálogo, não tem outro caminho. Ah, mas é difícil, mas é o único caminho. Essa pedagogia, portanto, ela passa por uma comunicação que ela não é só teórica, a gente vai para as ruas, a gente vai para as escolas, são ações, a gente vai mostrando como fazer, de que maneira fazer, a gente faz ações públicas, porque isso chama a atenção da sociedade. Ah, é verdade, né? Eu não vou furar a fila, eu não vou falsificar nota, eu não vou lucrar no troco, enfim, pequenas ações que fomentam, vamos ver mais à frente, alguns princípios que são fundamentais nesse projeto. Sem parceria, sem envolvimento, não há solução. O que é? Pode continuar, Samara, está ótimo assim. Vai trocando e eu vou me adaptando. O que é ética? O que é corrupção? O que é compliance? Seguindo. Então, aqui, eu não posso me perder no horário, são 10h37, eu vou ter que dar uma acelerada. Eleonora Ostrom, ela nos traz um problema da ação coletiva. Veja que não tem nada a ver com a corrupção, nada a ver com enfim, a matéria explícita que a gente está falando, mas Ostrom, primeira mulher Nobel de Economia, nos traz algo muito legal, que é o nosso ponto de partida. Ela viu que algumas sociedades resolveram problemas de ações coletivas. O que é um problema de ação coletiva? A tendência individual que todos nós temos de, a curto prazo, resolver a nossa situação, mas criamos um problema social muito maior, se todos agem dessa maneira, que afeta nós mesmos enquanto sociedade. Então, eu vou ser prejudicado ao resolver o meu problema a curto prazo. Esse é um dilema de ação coletiva. Ostrom viu que várias comunidades, como Maine, nos Estados Unidos, como os campos cultiváveis
da Irlanda, vários exemplos no mundo onde quem resolveu não foi o Estado central, o Estado-governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, não foi o Estado baixando uma regulamentação que resolveu aquele problema, foi a comunidade dialogando, a comunidade estipulando quais as regras que seriam aplicáveis para solucionar aquele problema local. E ela observou algo que parece óbvio, mas é importante dizer. Quando você participa de uma regra que você está estipulando, que vai ser a regra obedecida por todos, vocês têm uma tendência muito maior a respeitar essa regra. Então, você efetivamente faz a coisa funcionar. Então, não é o Estado dizendo que é certo e errado, mas é a comunidade dialogando, como a água poluída lá na Irlanda, que era utilizada pelo vizinho de cima para cultivar os seus legumes, poluía o vizinho de baixo. O vizinho de cima tinha legumes limpos, ótimos, saudáveis. O vizinho de baixo tinha uma comida que seria posteriormente contaminada e, portanto, todos perdiam futuramente, porque ninguém mais comprava produto daquela região. Eu não sabia se o produto era o que estava contaminado ou não contaminado. Então, esse problema de ação coletiva foi resolvido pelos agricultores que dialogaram e estipularam regras para que a água potável chegasse a todos e, portanto, mais à frente, o legume saudável daquela região era consumível e todos ganhavam. Se resolveu um dilema de ação coletiva. Pode seguir, Samara. Além desse ponto básico, essa autora fantástica, eu já falei alguma coisa intuitivamente do que ela nos diz. A ética ela é relacional. A ética, igual à democracia, você não alcança e acabou. Ela tem que ser trabalhada, adaptada e evoluída. Por quê? Porque o que é ético num momento histórico, num determinado espaço geográfico, pode ser antiético num outro momento histórico ou num outro espaço geográfico. Então, a gente tem que se adaptar às relações humanas, e Hannah Arendt faz essas análises a partir de algo concreto, triste, mas real, que foi o Terceiro Reich, a Segunda Grande Guerra Mundial e o nazismo, a expansão nazista com todos os seus horrores. E aí ela observa a banalização do mal. O que ela observa em Eichmann, preso na Argentina, julgado em Jerusalém. Eichmann, braço direito de Hitler, responsável pela morte de vários judeus e outros discriminados, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Essas classes discriminadas, da noite para o dia, ela viu, Hannah Arendt, em Eichmann, algo improvável. O gênio do mal, que mandava, que assinava a ida dessas pessoas para a morte em câmaras de gases, campos de concentração, ela não viu o gênio do mal, ela viu a banalidade do mal, a falta da capacidade mental de pensar sobre as consequências dos seus atos. Eichmann disse, eu não fiz nada de errado, eu apliquei a lei que estava em vigor. E, de fato, ela viu nele um cidadão bufão, simples, que tinha a falta da capacidade de fazer um julgamento interior sobre a consequência dos seus atos. Por isso, menos culpado? Não. Mas ela se deparou com algo improvável, a banalidade do mal. E hoje, no Brasil, no mundo, em vários locais, nós nos deparamos, às vezes nós mesmos somos Eichmanns, ao banalizar situação, banalizar o mal, né? Ao banalizar o mal, condutas, porque sempre foi assim, todo mundo fez. Andar no automático. Por que na minha empresa se faz algo que eu vejo que não parece muito certo? Porque sempre se fez assim, sempre foi assim. Eu não posso parar para pensar. Não estou dizendo para acusar, não estou dizendo para reclamar, estou dizendo, será que a gente não pode propor uma outra forma de atuação, fugindo? Ah, mas sempre funcionou assim, deixa assim. A banalidade no mal, às vezes, está na minha empresa, está no meu trabalho, está na minha casa, está na minha escola. Terceiro conceito, aceitação do mal menor. Veja que Hannah Arendt bota o dedo na ferida. Aceitação do mal menor nada mais é do que a sociedade alemã, os judeus, ela fala dos próprios judeus, aceitaram que os judeus com menos posses fossem encaminhados para o campo de concentração. O que aconteceu posteriormente? Todos foram enviados para o campo de concentração. Quando eu aceito o mal menor, eu aceito o mal como um todo. Mesma coisa nas nossas vidas. Se eu aceito um pequeno ato de corrupção, eu aceito a corrupção como um todo. Qual a diferença do meu ato de corrupção num bar, em pagar a conta R$100
a menos, que eu fiquei quietinho, o troco, a conta veio errada, vou ganhar R$100, de uma licitação superfaturada em Brasília por um político e uma empresa desonesta. Duas, a quantidade do valor e a oportunidade. A minha foi no bar, a do empresário, do político desonesto foi em Brasília. O ato é o mesmo. A aceitação do pequeno ato de corrupção e a legitimação da corrupção em toda a sociedade. Por último, o equívoco da generalização. Todo político é corrupto, todo empresário leva bola, todo juiz vende sentença, todo médico faz atestado falso, todo promotor não trabalha, qualquer área, na iniciativa pública ou privada. Quando eu generalizo, o que diz Hannah Arendt? A Alemanha pós-guerra diz, a Alemanha é culpada e pede perdão pelos seus crimes de guerra. A Alemanha não era culpada. Alguns cidadãos eram culpados. Alguns burocratas da máquina de matar da Alemanha nazista eram culpados. Mas quando toda a Alemanha é culpada, os verdadeiros culpados não podem ser identificados, processados e punidos. Dito de outra forma, quando eu generalizo, todo político é corrupto, eu estou dizendo, não puna ninguém. Eu concordo com a corrupção. Então, o equívoco da generalização é o primeiro passo para a impunidade. Pode seguir, Samara. Aqui, eu vou agora passar a palavra para as minhas companheiras continuarem aqui na questão da corrupção e do compliance, e volto mais à frente, por favor, agora, meninas. Vamos lá, então. Samara, você quer começar? Como que você gostaria? À vontade, Débora. Então, tá. Então, pessoal, bom dia, eu sou a Débora. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aí. Em Floripa está fazendo um dia bonito, aqui em Joinville parece que o sol vai sair. Então, é um parabéns para todos nós estarmos aqui, 21 pessoas dispostos a levar esse tema adiante. Antes de eu entrar no tema corrupção, integridade, nos termos que a gente vai falar na sequência, só queria dar para vocês um pouco do panorama de como que foi estruturado esse dia hoje. Então, qual que é o objetivo? É ter primeiro esse overview geral sobre o programa, que vocês tenham bem sólidos em vocês, de onde surgiu o programa, qual que é o propósito, quais são as entregas que a gente tem desenhadas para esse programa. Na sequência, agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre termos, então, corrupção, compliance, integridade, ou como as coisas se conectam, e depois a gente também vai dar algumas dicas de como que vocês vão, dicas e truques, eu costumo brincar quando a gente passa esse termo, preparando os treinadores, os trainers de trainers, quando vocês estiverem ali na linha de frente, fazendo essa capacitação, quando vocês estiverem no momento de voluntários, levando adiante o programa Educando Cidadãos para as outras pessoas. Então, a gente vai ter esse momento também, e depois a gente quer também discutir um pouco sobre cases práticos, de situações onde houveram atos de corrupção, e o que aconteceu, e quais foram as multas, e tudo mais, tá? Então, vamos agora aqui falar um pouquinho sobre corrupção, falando um pouquinho depois de outros termos também. Quando a gente fala em corrupção, vem muito forte na nossa cabeça, muito assim, alguma coisa que a gente fez errado, né? Assim, uma palavra, algo ruim, algo sujo, algo que não foi legal, né? Então, acho que só trazendo agora um pouco para o mundo da administração e para o mundo das empresas, quando a gente fala específico de corrupção em um programa de integridade, a gente está falando de uma ação que é você dar alguma coisa. Em especial no Brasil, a gente tem uma legislação que ela é muito forte na parte de agentes públicos, então, é você dar alguma coisa a um agente público para ganhar uma vantagem indevida. Débora, então vocês estão me falando que só vale para o meio público, meio privado, beleza, eu ir lá numa área de compras, numa área de suprimentos, fazer uma negociação escusa. Também é corrupção. É que no Brasil, se você estiver fazendo um ato desse, de dar alguma coisa em troca para receber uma vantagem indevida em uma situação privada, você não vai responder pela lei anticorrupção, mas você estará, sim, fazendo um ato de corrupção, tá? Em empresas onde tem uma legislação internacional, empresas que comercializam em dólar, empresas que têm algum fornecedor americano, empresas que fornecem para os Estados Unidos,
Se você fizer para os Estados Unidos ou para a Europa, se você cometer esse ato em um ambiente privado, você também vai ter as consequências da lei. Então, aqui eu gosto de trazer muito essa diferença, porque eu trabalhei durante 5 anos numa empresa na área de compliance. Quando eu entrei na área de compliance, eu escutava a palavra corrupção, eu achava assim, qualquer coisa que eu fiz errado, eu fiz um ato de corrupção, eu fui uma pessoa corrupta. E aos poucos eu fui entendendo que fazer alguma coisa errada, a empresa não queria que eu fizesse nada errado, mas que o ato de corrupção aqui, ele é muito dentro desse cenário. É o eu entregar alguma coisa para ganhar uma vantagem devida. Vem muito na nossa cabeça, assim, pelo histórico do Brasil, malas de dinheiro, dinheiro sendo transacionado de maneira ilegal. Mas, gente, às vezes, um presente luxuoso, uma situação, não necessariamente algo físico, mas, por exemplo, uma negociação, uma viagem, uma experiência luxuosa. Então, por exemplo, assim, uma empresa está participando de uma licitação, putz, a gente precisa fechar essa licitação tem que ser nossa. Como que a gente pode fazer para ter mais informações, para já ir com uma carta marcada, alguma coisa assim? Eu conheço uma pessoa, de repente, não vamos oferecer dinheiro, mas vamos oferecer para ele, assim, uma viagem luxuosa, um passeio de helicóptero, alguma coisa assim. Tudo que possa ser caracterizado como eu te dei algo para que você me desse uma vantagem devida, pode cair dentro de um ato de corrupção, tá? Então, eu gosto de trazer esses exemplos, assim, de uma forma um pouco mais, não tão formal, porque a gente, às vezes, pensa, nossa, isso está tão longe de nós, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou me envolver nisso, a minha empresa é 100% ética, nunca vai fazer isso. E, às vezes, uma situação assim, um presente mais elaborado já pode caracterizar. O que é importante, como nós administradores, nós quando estamos dentro de uma empresa, ficar atentos. Então eu vou criar uma política que vai me blindar e que ninguém mais vai ganhar nenhum brinde. Gente, brindes institucionais não caracterizam um ato de corrupção. Uma caneta, um boné, um porta-teco, alguma coisa assim, algo dentro de uma esfera ali, dentro de um valor simbólico, não caracteriza. Agora, não adianta você querer dar uma caneta Montblanc, colocando assim, não, mas a área de compliance falou que caneta pode. Mas se for uma caneta Montblanc, folhada a ouro, não pode. Tá? Também pode caracterizar. Mas é só uma caneta. Mas por que tem por trás dessa caneta? Então, são esses cuidados que a gente precisa ter no nosso dia a dia, tá? Gente, aqui, assim, nos exemplos que a gente está trazendo, se vocês lembrarem de alguma situação, se vocês quiserem tirar dúvidas, podem levantar a mão e podem perguntar. O que mais que caracteriza ato de corrupção? Então, presentes indevidos, situações que causem dúvida. Então, por exemplo, assim, eu vou oferecer um fornecedor, vai oferecer um ingresso para um evento que tem um valor expressivo e que não é um evento ali que a gente identifica que vai gerar um conhecimento, mas sim que é um show, uma estadia no resort, uma viagem internacional, tudo isso pode caracterizar um ato de corrupção, tá? Num começo, quando você está numa empresa, se ela não tem uma política que estabeleça essa atividade, pode gerar muita dúvida. Então, qual que é a dica que a gente dá? Gente, quem está ali no dia a dia de uma empresa, primeira coisa, criar uma política, né? Então, colocar essas informações escritas ali e aí, em cima disso, ir balizando, tá bom? Que mais, gente, que a gente pode trazer aqui desse tema? Samara, se você quiser complementando, vamos juntos aí nessa jornada. Situações, né, Débora, de conflitos de interesse, quando envolve nepotismo, às vezes empresas, fornecedores que envolvem no seu quadro social alguma relação com um agente público ou com a própria direção da empresa privada. São diversas as situações que nós podemos elencar aqui. Vou deixar para que a gente possa explorar mais nos cases que nós vamos... Mas aqui é interessante a gente trazer, Samara, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, gente, mas isso aqui vai ser só para um cargo, assim, um cargo de direção, um cargo de gestão, algo similar nesse sentido. Exemplos, tá? Assim, exemplos hipotéticos, aqui não estamos trazendo nome de empresas e nada, mas situações, às vezes uma empresa precisa liberar um alvará, e aí vai lá num determinado setor na prefeitura e fala, pô, tô aqui, isso aqui está atrelado à minha meta, se a empresa fechar, assim, se eu não tirar esse alvará aqui, eu vou ser penalizado na minha meta. Será que a gente não consegue fazer um acordo?
Eu sei que você tem um filho que está precisando de estágio, lá na empresa que eu trabalho tem programa de estágio. Então, a gente pode fazer assim, ó, é tranquilo, gente, assim, o que você puder fazer para me facilitar aqui nessa situação, eu também vou lembrar com muito carinho quando a gente estiver no processo seletivo do estágio. Aí você fala, nossa, Dé, mas uma vaga de estágio. Lembrem, toda ação que eu utilizar uma moeda de troca para ganhar uma vantagem indevida, que eu não teria acesso àquele mecanismo, pode ser caracterizado como ato de corrupção. Então, muito cuidado, tá? Eu queria lembrar aqui, Débora, me ocorreu a lei anticorrupção americana, que inspirou, né, a nossa legislação brasileira, ela é de 1977. E ainda assim, com todo esse longo período de maturidade, nós temos escândalos e escândalos ocorrendo, né, e o mercado financeiro americano é um mercado super exigente e diligente na sua fiscalização dessa comercialização, principalmente no mercado de capitais, e ainda assim nós temos uma grande fragilidade, porque as situações são inúmeras, e casos como esses de representação, que envolvem negociações, às vezes um presente, uma obra de arte, ou como tu falou, um brinde, tem situações inúmeras de garrafas de vinho que se retira o rótulo e coloca o banner da empresa, mas ainda assim, por conta do valor e do presentear em momentos de negociação estratégica, todo e qualquer ato que possa influenciar ou tendenciar a tomada de decisão, ele é tomado como um ato de corrupção e com todas as penalidades previstas. O doutor Afonso vai poder falar melhor do que nós de todos os crimes que podem, né, que estão relacionados a esses diversos atos. Eu só queria acrescentar, Samara e Débora, tanto nas empresas como também no público, né? Então, não estou aqui tacando pedra em ninguém, né? Mas quando um eventual ministro supremo cria cursos no exterior, Portugal, e começa a trazer um monte de gente com passagem paga, com hotel pago, quando um cantor que está sendo investigado faz na Grécia uma festa e chama ministro supremo, governador de Goiás, enfim, isso tudo também está nesse mesmo contexto, né, de troca, abre aspas, de favores. Claro, tem que se analisar o caso concreto, não estou aqui, mas, como dizia o desembargador Graff, lembrando a mulher de César, né, não basta ser honesto, a gente tem que aparentar ser honesto. Então, isso se aplica tanto à iniciativa pública como à privada, e, logicamente, o judiciário deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Só queria fazer esse adendo e já passo a palavra de volta. Todos nós, né? Muitas vezes nós conversamos o compliance ou falar sobre ética, é falar sobre o óbvio, mas é um óbvio que precisa ser constantemente pronunciado. São hábitos de comportamento, códigos de ética, que a gente possa relembrar esses princípios e valores essenciais para as nossas relações humanas, né? Além das negociais. Posso passar aqui, Débora? Pode, acho que podemos... Do nosso tempo, vou acelerar um pouquinho. Pode. Falamos aqui já de conflitos de interesses, fraudes, lavagem de dinheiro. Doutor Afonso, o senhor podemos tocar? O senhor gostaria de falar sobre essa abordagem da questão do controle social? Posso só rapidamente, só para não... para a gente não perder muito tempo aqui, mas só para não deixar passar. Tentando abrir aqui a minha câmera, não está abrindo, não sei porquê. Agora deu. Se também, um dos contatos que eu tive na minha tese de doutorado foi com um professor americano, Eric Usler. Ele estudou, vejam, interessante, e a gente cai na educação novamente, né? Ele estudou 78 países. Por que 78 países? Porque ele encontrou dados desses 78 países
a partir da aplicação de recursos em 1809, até 2010, ele estudou o que foi aplicado na educação, de que forma foi aplicado, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. O óbvio precisa ser dito, já disse a Samara. Ele constatou que baixos níveis de corrupção estão relacionados justamente, esses níveis baixos de corrupção, àqueles que investiram pesado em educação. Então, a gente tem um elevado controle social, aquilo que eu falei para vocês, está do DNA, não é chato cobrar ou controlar. Nós vamos ver a equação de Klittger mais à frente, então é fundamental ter o controle social, a gente reduz a corrupção. Os altos níveis de capital social, então a gente gera uma confiança generalizada, eu confio no meu judiciário, eu confio no meu executivo, eu confio nas nossas empresas, a gente começa a ressaltar. A Engie é uma das nossas parceiras nessa área, e vale aqui, a Engie, ela criou um nome de respeito, né, nessa questão de respeito às regras, à ética, ao compliance. Então, não é a troco de nada que eles conquistaram isso. Esse capital social, ele é conquistado através das ações. Instituições de governo imparciais e efetivas, ao contrário do que eu disse naquele exemplo anterior, né? Baixos níveis de desigualdade social, uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas oportunidade, onde os problemas sociais são os mesmos em toda a sociedade. Não existem muros, né, como ocorre hoje no Brasil. Pode seguir, Samara. Doutor Afonso, eu quero só aproveitar para, como o senhor falou em confiança, nós somos otimistas e acreditamos na educação, por isso que estamos aqui, né? O programa Educando Cidadãos, o propósito maior é esse. E eu quero aproveitar para trazer, lembrei de um livro do filho do Stephen Covey, o Stephen Covey Jr., que chama A Velocidade da Confiança. E ele propõe exatamente isso, investir na confiança nas relações humanas e acreditar que, de fato, somos íntegros, na maioria, e por isso que estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, é porque acreditamos que podemos transformar essa realidade, embora o doutor Afonso sempre fale que a corrupção é endêmica, é sistêmica, né, doutor Afonso, mas estamos aqui num esforço de transformar essa realidade, e a confiança é uma das bases mesmo dessa mudança, né? Não, sem dúvida, se a gente não tentar, né, ver o problema que ele existe, ok, mas é possível, como eu disse, tem situações que são improváveis, mas são possíveis de ser modificadas. No sentido oposto, altos níveis de corrupção, observou ele, está diretamente relacionado à falta de educação. Quer dizer, no Brasil se fala muito no Sul e no Nordeste, né, e claro que a corrupção tem tanto aqui como lá, mas de fato, o voto manipulado, ele é mais fácil, isso é bem evidente, aonde você tem menos acesso à educação. Então, não é que é melhor ou pior, não, nada disso. Então, existe um controle de grupos de poder que evitam essa evolução da educação, esse acesso à educação, esse acesso à informação, esse acesso ao senso crítico, seres críticos que pensam por si próprio. Isso, a educação dá essa independência à pessoa. E ele observou, logicamente, que aonde não existe educação, altos níveis de corrupção, baixos níveis de capital social, então desconfiança generalizada, ninguém acredita mais em ninguém, altos níveis de desigualdade social, várias sociedades dentro de uma só, muros divididos. O meu problema, que mora ali perto do Colégio Catarinense, não é o mesmo problema do cara que mora ali no Morro da Caixa, ele está preocupado com outros problemas do que os meus, eu nem me reconheço nele, e ele não se reconhece em mim. Sociedades divididas, instituições de governos parciais e sem efetividade. Para que eu preciso desse judiciário? Estou generalizando aqui. Por que eu preciso desse governo? Isso a gente não se vê nos nossos governantes, a gente não se vê nos nossos representantes em todas as diversas áreas. Não sei se querem complementar com esses exemplos, hein? Eu gostaria, doutor Afonso, de trazer aqui, porque temos colegas da administração aqui, lembro da pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades, né, quanto
menos necessidades eu tenho atendidas, se eu não tenho as minhas necessidades básicas atendidas, como o doutor Afonso falou, né, no Nordeste há muito essa troca por votos para o atendimento das necessidades básicas. Então, quanto menos necessidades eu tenho atendidas e supridas, mais vulnerável eu estou a essa troca, né, por vantagens indevidas. Beleza, acho que podemos seguir. Bom, aqui trazemos o triângulo da fraude. O Cressey, ele traz 3 pontos que ele estudou, são 3 fatores que juntos eles concretizam a ocorrência da fraude. A pressão, que é essa força emocional que encoraja, ou essa necessidade financeira, o suprimento dessa necessidade básica, a racionalização, que seria a justificação dessa ação, e a oportunidade. E aí eu estava ontem olhando uma pesquisa recente da Grant Thornton aqui no Brasil, em que eles trazem mais de 70% das fraudes que ocorreram no Brasil no ano passado, elas estão relacionadas à oportunidade. Então, tendo a oportunidade, facilmente os outros 2 fatores, eles se somam e se concretiza a fraude. Ele chama de triângulo da fraude. E aqui, qual seria a solução, hein, doutor Afonso? Pois então, a gente fazia referência ao controle social, à educação, mas por que tudo isso? Vejam que Robert Klittger, autor americano também, nos traz a equação de Klittger, uma equação que identifica a corrupção, o fenômeno da corrupção. O que seria corrupção, Débora? Corrupção é monopólio de poder, então a gente tem um poder concentrado numa pessoa ou num grupo. Mais o quê? Discricionalidade absoluta. Eu faço o que eu quiser com esse poder. O meu grupo, ou eu detenho o poder, e eu faço o que eu quiser com esse poder. Discricionalidade, monopólio, mais discricionalidade. Menos o quê? Accountability. Menos prestação de contas, menos fiscalização, menos controle social. Aqui está a nossa chave do ouro, aqui a gente pode interferir enquanto sociedade. Eu posso interferir enquanto empresa, eu posso interferir enquanto organismo público, eu posso interferir enquanto cidadão. Então, todo esse nosso esforço é para fazer esse fiel da balança nessa letrinha A, que representa o nosso poder agora imediato de interferência. Aqui a gente pode interferir. E interferindo aqui, não tem corrupção. Diz Robert Klittger, seja numa cidade pobre, como Nairobi, seja numa cidade rica, como Nova York, se nós tivermos essa fórmula, nós teremos a corrupção. A notícia boa para todos nós é que a corrupção começa com sistemas melhores. Isso, construir sistemas melhores, a gente evita, a gente reduz o fenômeno da corrupção. Diga lá, Débora. Aqui eu quero pegar um gancho e aí trazendo para os nossos colegas administradores. Quando a gente olha e quando a gente escuta aqui o doutor Afonso, essa é a base de um programa de integridade. Então, por que uma empresa investe em ter uma área de compliance, em ter um programa de integridade? Débora, só porque ela tem que cumprir a lei, porque aqui no Brasil tem uma lei ali que fala que precisa ter, porque se não tiver essa área, se não tiver esse programa, não pode participar de licitações em alguns estados e tudo mais. Gente, a partir do momento que a gente começa a delimitar quais são as ações, o que é aceito e o que não é aceito dentro da organização, é por isso que existe um programa de integridade, para que a gente tenha esse montante dentro de políticas, dentro de código de ética, dentro de tanto o que está escrito quanto o que está na cultura da empresa, ele precisa refletir dentro de um programa de integridade. Então, aqui é um mecanismo que ele serve tanto para instituições públicas quanto privadas. É importante ter, assim, uma noção de que não é ter só a política escrita, ter o documento escrito, ter um canal de ética, ter uma pessoa nomeada como compliance officer. Vai além, porque isso tem que estar na cultura da empresa. É quando vai fazer uma negociação, quando vai fechar uma negociação, olhar e pensar, gente, estamos indo no caminho certo?
Esse é o caminho, essa negociação. O que isso aqui vai me render de frutos no futuro? Num primeiro momento pode parecer que a gente vai ter muito lucro, mas depois, se isso aqui vier a público, eu vou ter coragem de falar para a minha família, eu vou ter coragem de falar para os meus filhos, para os meus pais, que eu estou envolvida em algum ato desse? Então, é essa a base de um programa de integridade. Perfeito, podemos seguir. Com vocês. Isso aí. Então, vamos entrar agora na área de compliance. Acho que já demos algumas dicas, alguns insights, já tivemos aqui, mas aí trazendo uma forma breve, Samara, vamos nos complementando. Quem participou, quem trabalhou já em empresas de origem americana ou empresas de origem europeia, talvez já tiveram até antes de 2013 a oportunidade de ouvir falar a palavra compliance, programa de integridade e tudo mais. No Brasil, ficou muito forte a partir de 2013, 2014, quando a lei anticorrupção entrou em vigor. Então, o que é a área de compliance? Primeiro, no Brasil, eu entendo que a gente até deveria mudar e nem chamar de compliance, porque quando você vai, às vezes, para uma área, assim, o administrativo já tem dificuldade de dizer compliance, o que é, mas o que faz, o que vive, do que essa área complicada vive, né? Então, assim, é a área de integridade. É a área, então é só nessa área que tem integridade? É só nessa área que tem compliance? Não. A responsabilidade dessa área é ajudar a organização a determinar o que é o programa de integridade para ela, o que faz sentido dentro desse programa de integridade. Agora, a integridade, a parte de estar compliance com as normas, regulamentos e políticas, é responsabilidade de todos os profissionais. A finalidade da área é essa, né, Débora, como tu falou, de prevenir, detectar, remediar, de ser uma linha de defesa para a organização, de proteger esses processos organizacionais, proteger as lideranças e a tomada de decisão de riscos de fraude, corrupção ou riscos operacionais, danos à imagem, né, por atos de corrupção. E aí, trazendo um pouquinho também para vocês, aqui o nosso foco hoje é trazer dentro do programa Integridade muito tema corrupção, temas ligados a essas ações, mas o programa de integridade ele vai além disso, né? Então, ele olha todas as práticas trabalhistas, práticas ambientais, parte contábil, fiscal. Então, quando ele geralmente ele começa nas empresas e ele tem como base a lei anticorrupção. Então, ele vai ficar de olho em possíveis atos de corrupção que podem estar acontecendo dentro das organizações, sem que aquilo seja algo assim, a empresa se institui como uma empresa ética, porém, em algum momento ali teve alguma pessoa que teve uma brilhante ideia de fazer algum ato com intenção ou sem intenção, porque também se observa que às vezes, Débora, mas eu não sabia que eu dando esse presente que, na minha opinião, não era algo tão luxuoso, poderia caracterizar um ato de corrupção. Às vezes você percebe, a pessoa não tinha intenção, mas ela cometeu um ato. Então, com a intenção, assim, sabendo do que estava fazendo, que aquilo era um ato de corrupção ou não, ela cometeu um ato lesivo. Aqui é mesmo uma coisa, a gente fazendo um parênteses assim, por exemplo, eu posso não saber que no Brasil é obrigatório que eu ande com cinto de segurança. E aí eu dirijo sem cinto. Quando o policial me aborda numa blitz, ele vai aplicar uma multa. Eu posso chegar para ele e falar assim, seu guarda, eu não sabia que não podia usar, que não podia dirigir sem cinto. Ele pode até falar assim, então, dona Débora, a partir de agora a senhora sabe. Mas mesmo que a senhora não saiba, eu sou obrigada a aplicar a multa na senhora. É a mesma coisa numa empresa. Daí, indo agora para o lado da integridade e de corrupção, um ato de corrupção para a empresa, quando identificado, investigado, e quando a CGU pode vir aplicar uma multa administrativa para a empresa, ela pode representar 20% do faturamento bruto do ano anterior. Mas, Débora, aquilo ali foi assim, uma coisa assim de R$1.000, de R$10.000, de 20 mil, então eu vou devolver isso e aí fica kits. Não. Porque esse ato que você teve, ele pode ter te auxiliado numa negociação que gerou milhões para a empresa. Então, a CGU vai se basear no faturamento bruto.
o bruto, não é o líquido, não é o finalzinho, é o faturamento bruto da empresa no ano anterior. E o programa de integridade, se a empresa conseguir comprovar que esse programa, que essa área de compliance, ela era realmente efetiva e que não era algo assim só no papel, algo só relacionado ali assim, vamos criar um programa assim ali para fingir que a gente tem, para se um dia a gente for pego em alguma coisa, seja, olha, tá aqui meu código de ética, meu canal, minhas políticas. Ele, se for comprovado que realmente era um programa efetivo, ele vai diminuindo o valor dessa multa. Mas dificilmente uma empresa, quando ela é investigada, quando ela tem ali, quando se vem a público que realmente foi cometido um ato de corrupção, dificilmente ela vai deixar de pagar uma multa milionária. Débora e doutor Afonso, vou caminhar mais rapidamente aqui para que a gente possa ter um espaço final. Aqui é só um exemplo de uma estrutura ideal de governança e compliance, né? As caixinhas importantes, as áreas importantes para que a organização possa mitigar esse risco. Aqui um conceito já bem antigo do nosso colega da administração, Felipe Cotter, fala: as organizações só percebem o custo da área de compliance ou da consolidação da cultura de integridade quando, de fato, elas têm que arcar com o custo de lidar com uma fraude ou um ato de corrupção, né? E aí, como a Débora falou, o conceito que nós defendemos é o de integridade, da consolidação dessa cultura ética, justa, honesta e parcial. Esse é o grande objetivo aqui do programa Educando Cidadãos. E a Débora comentou também sobre o programa de integridade, né? A Coordenadoria Geral da União é aí a referência na orientação desses princípios, desses procedimentos para a consolidação de um programa de integridade, que não é só legislação, cumprimento ou conformidade, né, Débora, é de fato instituir essa cultura está muito alinhada com o propósito aqui do programa Educando Cidadãos, que é de fato consolidar de forma na sociedade essa cultura de integridade, né? Resgatar esses princípios e valores lá Grécia e Roma, né, que já se difundia questões referentes a uma conduta ética, né? Doutor Afonso, vamos caminhar para a finalização, falando sobre os círculos virtuosos, né, da integridade. Pois então, eu acho que como a gente estava falando, né, tem muita coisa a ser superada, muita coisa errada, digamos assim, né, a gente vê, mas a esperança está justamente nessas políticas universais de bem-estar, confiança generalizada, igualdade, instituições imparciais e transparentes de governo. Como? Não há outro caminho senão através do processo educativo. Voltando a Eisler, né, aquela observação dele do investimento da educação, a gente vê casos práticos agora. Vou dar dois exemplos que todos conhecem, né? A Coreia do Sul, na década de 80, tinha índices de crescimento econômico muito parecidos com o do Brasil. Após o investimento maciço, bem planejado, com qualidade na educação, o país se transformou positivamente, com mais acesso, com mais bem-estar social dividido na sociedade, essa igualdade. Outro exemplo é a Austrália. Não estou falando de perfeições, todos vão ter seus vícios e defeitos, mas na Austrália eu pude ver também, pessoalmente, que o exemplo que eu vi num restaurante foi pedreiros, estavam com a roupa suja, frequentando o mesmo restaurante de um burocrata, de um gravatado, ambos com as condições de pagar aquela conta, ambos com os filhos estudando no mesmo colégio, com as mesmas oportunidades. Então, um tem mais, um tem menos, mas a sociedade como um todo vive a mesma sociedade. Então, isso se constrói como? Com uma educação universal, acessível a todos. Pode seguir, Samara.
Aqui, justamente para a gente finalizar, a reflexão que o projeto traz, né? A gente tenta trabalhar 3 tipos de responsabilidade. A primeira depende só da gente, então não depende do Conselho Regional de Administração, não depende do Educando Cidadãos, depende da gente. Essa responsabilidade individual privada que a gente tenta acender, o que eu estou fazendo a minha parte no dia a dia, na minha família, com meus filhos, com a minha esposa, no colégio, né, que eu estudo, no bairro que eu moro, no meu trabalho, seja público ou privado, enfim, no meu universo de interferência, eu estou fazendo a minha parte, ou eu estou banalizando o mal? Ou eu estou aceitando o mal menor? Ou eu estou generalizando, é assim que funciona mesmo? Quer dizer, essa é a primeira pergunta, é isso que a gente tenta. Se a gente não pode fazer nada em Brasília, a gente pode fazer no nosso universo. Segundo é o que a gente está plantando aqui em conjunto. Se a gente forma uma responsabilidade coletiva e social, se a gente forma esse grupo para criar círculos virtuosos positivos, a gente começa a fazer um papel de agente transformador. Então, essa mobilização social, essas 21 pessoas que estão aqui hoje com a gente quer agregar novas ideias. Não quer que você participe desse curso de capacitação, peça o material e vá simplesmente dar uma palestra na sala de aula. Não, estou dando um exemplo. A gente quer que você seja parte integrante desse grupo e essa nossa rede de controle social nos dá força. A gente hoje somos 200, amanhã seremos 1.000, daqui a pouco seremos milhões. Então, essa unidade de pessoa fortalece, constrange os nossos governantes e muda uma forma de proceder tanto no público como no privado. Essa transformação passa por essa responsabilidade coletiva. Finalmente, aquela velha pergunta, né? E sem politizar, porque isso acho que é um grande erro, mas vendo o que está acontecendo, o planeta vai dando seu recado, né? Então, a alteração climática, tudo que acontece hoje, ela não é gratuita, e a corrupção tem muito a ver com isso. Então, que planeta nós vamos deixar para as gerações futuras e também que gerações futuras a gente vai deixar para esse planeta? Então, essa atitude começa de plantar essa semente nessa gurizada, torna a repetir o exemplo do Colégio Deon, lá em Tubarão, que vem fazendo um papel, levar as pessoas à reflexão. Não existe fórmula mágica. Vejam vocês os exemplos que eu queria dar, vou tentar falar de forma muito rápida. Fizeram nos Estados Unidos um experimento científico numa universidade, onde está aí o nosso Luciano Martins, parceiro, né, Samara e Débora, que fez isso tudo também gratuitamente, os personagens do projeto, o Zé Moral atualizado. Veja que nessa universidade se fez o seguinte teste: vários alunos na sala de aula, você recebia uma prova, a cada uma questão certa você ganhava $1, eram 50 questões, você botava a prova numa máquina de papel, após fazê-lo, e dizia quantas você acertou. Fizeram esse experimento, quer dizer, dependia só de você o resultado. Claro que era um experimento científico, então aquelas pessoas, o pessoal do laboratório tinha acesso à prova, ela era picada só nas laterais. Fizeram isso numa sala de aula, aleatoriamente. 40% disse a verdade ao responder as perguntas, 60% lucrou, fraudou, cometeu um ato de corrupção no sentido amplo. Fizeram isso, o mesmo teste, na mesma universidade, pedindo que essas pessoas, antes de fazer a prova, lembrassem, botassem no papel os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçará a mulher do próximo, e assim por diante. Ainda que errasse ou não lembrasse, as pessoas eram estimuladas a lembrar dos 10 mandamentos. Tivemos aí 78% de pessoas que disseram a verdade do que acertaram na prova. Isso é muito fundamental, quando a gente bota a mãozinha como padrão para todos os parceiros, é a gente formar essa onda de lembrar que a gente vive em sociedade, lembrar que a gente tem que respeitar regras, lembrar e não ir na sedução, porque todos nós, num determinado momento, nós somos humanos, a gente é seduzido. A gente é seduzido ao, isso aqui não vai... O troco, o ganhar, o furar a fila, o pegar o caminho mais fácil, passando o concorrente para trás, quer dizer, tudo isso, às vezes a gente é seduzido.
essa sedução vai bater a nossa porta. Então, lembrar das regras e da importância que todos nós ganhamos do convívio social é fundamental. Existem outros exemplos desse mesmo caso teórico, mas eu encerro por aqui agradecendo, mas não sem antes, eu não sei se a gente tem para isso, Samara, daquele caso prático, eu queria deixar, quem sabe só o caso prático de vocês, sucintamente, e eu vou sugerir também a parte final ali, Samara, do nosso e-mail, do projeto, para que todos os participantes deem ideias, façam perguntas e deem colaboração. A gente até queria abrir para perguntas, mas não sei se a gente vai ter tempo. Então, para finalizar, agradecendo a todos, passo a palavra aí para a Samara e para a Débora, que talvez para trazer esse caso prático aí, que acho que é bem interessante. Então, acho que o doutor Afonso e a Débora têm 2 cases importantes e interessantes de compartilhar aqui. Temos tempo, temos 15 minutos, Débora e doutor Afonso, se vocês puderem compartilhar. Temos também aqui um formulário, daí, doutor Afonso, como o senhor mencionou, para que quem esteja aqui presente possa contribuir com sugestões e questões para agregar a esse material. Todos que nos passaram o e-mail irão receber o material dessa apresentação e o material orientativo da palestra, assim como esse formulário. Tem até esse material de orientação esquecendo da Débora. De repente, Débora, por mais que tu não... Só bota aqui para a gente dar uma olhada e depois eles recebem só para dar uma olhada no material. E a minha sugestão é a Débora aí finalizar com o case. E perguntas, participações são todas bem-vindas. Lembrando a vocês, todos os presentes estão convidados para a reunião de segunda-feira, às 19 horas, do Projeto Educando Cidadão, com todos os parceiros. Então, vocês são todos convidados, não é um curso de capacitação, é só uma espécie de prestação de contas, né, Samara, de alguns casos, de alguns cases que já estão em andamento. E também, principalmente, aí está o trabalho que a Débora fez, dessas orientações da palestra, para a gente ir dando uma olhada. Então, é isso aí, vocês estão convidados, agradeço a todos. Segunda-feira, às 19 horas, o link da reunião vai ser repassado nas mídias sociais. Aqueles que tiverem interesse, por favor, entrem em contato. E com a palavra, a Débora. Débora, deixa eu dar um recadinho antes. Cíntia Teixeira, José Ricardo e Roberto Zardo, se puderem colocar o e-mail aqui no chat para nós, agradeço. Obrigada, Débora. Então, vamos lá, pessoal, de forma bem breve, tá? Esse material que vocês vão receber, só me sinalizem, vocês estão conseguindo ver na mão da apresentação ou ele está aparecendo pequenininho? Está aparecendo pequenininho. Ai, pois é, então... Mas, enfim, esse material que ele foi elaborado são dicas, tá? Dicas de como a gente pode seguir numa apresentação, dicas de vocês se prepararem. Então, tem um momento da preparação, momento antes do evento. Então, são 10 dicas aqui simples. Conhecer o público, objetivo claro, comece a apresentação com impacto, organize o conteúdo, use recursos visuais. Então, são dicas nesse sentido. E também dicas para o momento que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, esse momento é muito importante. Então, se for um evento ao vivo, né? Se for, ao vivo estamos todos aqui, mas se for presencial, a postura corporal ela vai representar muito nesse momento. Nós, aqui nessa interação, também representa, mas a gente sabe que a questão do virtual, a gente perde um pouco isso. Mas, então, se vocês estiverem num ambiente presencial, uma postura correta, uma respiração... Dá um frio na barriga? É óbvio que vai dar, é óbvio que a gente fica nervoso, fica inseguro, mas tem, assim, sempre, assim, são os minutinhos iniciais que deixam a gente mais inseguro. Depois, com o tempo, a apresentação vai entrando e a gente vai se acalmando, as ideias vão se acalmando também. Objetividade, trabalho com recursos visuais, espontaneidade, bom humor. Então, acho que o nosso professor aqui, o doutor Afonso, ele é muito bom nisso, e ele traz um tema que é um tema denso, é um tema pesado, mas de uma forma muito leve. Então, acho que ele é o nosso maior exemplo aqui dentro do nosso círculo hoje, né? E também ter, assim, um momento de surpresa, ter o contato visual, conhecer o público, né? Então,
conheça o público antes e no momento da apresentação traga à tona esses conhecimentos e crie um storytelling. Então, se vocês observarem a apresentação toda que foi passada para vocês, foi criado um storytelling. Então, foi criado da onde surgiu o programa, quais são as entregas, qual o conteúdo, ou como que a gente pode preparar vocês. Então, ter esse material aqui como base, tá? Vai ser disponibilizado para todos, num kitzinho de materiais relacionado ao programa, e aí vamos disponibilizar para que vocês possam utilizar aí como base, tá? Esse é o material. Do case, então, trazendo assim de uma forma breve, qual que é um exemplo que a gente quer trazer sem expor nome de empresa? Por mais que vocês colocando no Google, colocando numa ferramenta de busca, vocês vão conseguir identificar. Mas qual que é aqui o case? Em 2014, qual foi o evento que nós tivemos no Brasil em 2014? Alguém lembra? De forma rápida? Olimpíada ou Copa do Mundo? Não me lembro mais o que foi. Copa do Mundo, isso mesmo, isso mesmo. Então, uma empresa da telefonia, que estava patrocinando a Copa do Mundo, o que ela fez? Ela distribuiu 100 ingressos para agentes públicos. Ah, Débora, mas, poxa, a Copa do Mundo, o brasileiro ama a Copa do Mundo, é o ingresso para a Copa. Isso não vem me dizer que isso foi um ato de suborno. Então, essa empresa, ela participou de um processo investigativo, ela recebeu multa de 2 instâncias, ela recebeu tanto da CVM, quanto também a aplicação da CGU. Então, quando uma empresa comete um ato de corrupção, ela tem uma série de atos que ela precisa depois prestar contas. Não é só ir lá e pagar a multa, por mais que seja uma multa milionária, mas ela precisa publicar num jornal de alta circulação no país que ela cometeu esse ato de corrupção. Então, imagina o impacto para a empresa, para a imagem da empresa, ir lá e falar, gente, olha só, a gente fez isso aqui errado mesmo, tá? Então, ela teve que fazer isso, ela teve que vir ao público, explicar o que ela fez, qual foi a situação, por que ela deu esses 100 ingressos, ela teve que fortalecer o programa de integridade dela. Então, essa é uma empresa que, após esse evento, a área de compliance dela foi fortificada. Aqui, trazendo, assim, muito ser humano, ou é pelo amor, é por acreditar nessa causa, de entender que eu vou fazer negócios limpos, ou é pela dor. Então, a partir do momento que ela passou por essa situação, ela teve também essa obrigação legal de demonstrar que o programa de integridade dela é mais forte. E uma série de outras situações que, se vocês buscarem informações aí públicas, vocês vão localizar. A gente não está trazendo nenhuma informação sigilosa, nenhuma informação privilegiada aqui para compartilhar com vocês, mas trazendo, assim, que, fugindo, eu acho que daquela questão muito do dinheiro, mas, em si, foi dado ingressos, e esses ingressos, por serem para agentes públicos, a quantidade, a forma como foi presenteado, foi caracterizado como um ato de corrupção. Então, esse foi um case que a gente separou aí para trazer para vocês, tá? Samara, quer trazer aquele outro da empresa farmacêutica? Queres falar, Débora? Eu pensei em colocar o link no chat em função do nosso tempo, e o doutor Afonso também tem um outro case do... Não, eu até posso falar rapidamente, mas acho que até esse podemos deixar para uma outra, porque ele é muito complexo, mas não esquece da nossa foto, né, Samara?